Queridos amigos, boa noite a todos. Graças a Deus, tudo em ordem agora aqui com conexões, cabos e modems. E hoje um dia bastante especial para todos nós. Como sempre, agradecemos pela companhia de todos. Agradecemos a Deus por tantas oportunidades que Ele nos tem proporcionado. Agradecemos a Jesus por nos proporcionar tantos ensinamentos. Nosso agradecimento a Emmanuel e ao Chico Xavier por nos deixarem um legado tão extraordinário quanto é o livro Paulo e Estevão. E hoje, se tudo nos ajudar, que assim esperamos, vamos tentar fazer um encerramento bem emocionante para todos nós. Então, rogando sempre a equipe espiritual da nossa casa de oração, aos bondosos amigos espirituais que tanto nos têm sustentado e amparado, que mais uma vez possam nos auxiliar nesta noite, possam passar por nossa casa, deixando-nos a bênção confortadora do passe, acolhendo os espíritos necessitados de auxílio, que porventura estejam no ambiente de nossa casa, e que o nosso estudo possa ser num ambiente de muita paz e harmonia para todos nós, nos dois campos da vida. Então, para dar início às nossas tarefas desta noite, vou pedir para o Murilo fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Murilo? Já está se sentindo melhor? É dengue mesmo? Como é que está? Oi, boa noite, Maruísa. Não, eu tô indo trabalhar normalmente, né? Mas é dengue mesmo. Você está com dengue ou está dengoso? Então, as duas um pouco coisas. de cada coisa, né? Então, por favor. Então, vamos assim serenar o nosso pensamento, buscar nos colocar na presença de Jesus, na presença de Paulo, de Chico, agradecendo essa oportunidade que tivemos de nós aqui reunidos na companhia um do outro, lendo página a página desse livro que traz essa nova visão acerca dos primeiros momentos do cristianismo após a partida de Jesus. Essas revelações que podemos ter o privilégio de ter acesso. Agradecemos, Senhor, pela confiança que depositaste em nós. E ajuda-nos para que todas essas lições nos aflorem ao pensamento no momento de necessidade, que possamos recordá-las e assim utilizar delas na nossa própria existência, no próprio socorro aos irmãos necessitados que cruzarem o nosso caminho. Abençoa-nos nessa noite, nesse encerramento. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Muito obrigada. Pessoal, esse PowerPoint que eu usei várias vezes ao longo desses estudos, lembrando que ele tem todos os mapas das viagens aqui de Paulo. Eu vou dar uma arrumada, inclusive nas imagens, no que a gente tiver aqui é na Grécia, não é? O que eu tiver colocado aqui é também na Grécia, em Filipos. Eu vou dar uma ajeitada e vou salvar em PDF e vou daí passar para vocês, viu? Assim vocês ficam com essa referência, caso venham a precisar futuramente aqui, Clóvis Tavares,
né, onde o livro foi psicografado, enfim, eu vou dar uma arrumada nas imagens para depois passar para vocês, caso venham a precisar futuramente de alguma coisa referente a Paulo, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui o PowerPoint e... Você não compartilhou, Maruísa? Olha só, puxa vida. Já perdi a prática, Margarete. Eu vou abrir de novo. Espera um pouquinho, gente. Espera só um pouquinho. Deixa eu abrir o PowerPoint de novo. Deixa eu abrir outra vez. Deixa eu voltar lá no Skype. E agora, tá aparecendo? Agora chegou. Agora sim. Então tá jóia. Obrigada de ter avisado. Então aqui, gente, rapidamente lembrando, né? Aqui, olha, a gente colocou aqui todo o roteiro, né? Das viagens de Paulo, alguns lugares por onde ele passou, aqui, lá em Filipos, aqui as passagens pela Turquia. Então, eu vou dar uma ajeitada nessas imagens e vou salvar esse arquivo em PDF e aí eu mando para vocês, tá bom? Caso precisem de alguma referência, já está tudo arrumadinho aqui nesse PowerPoint, tá bom? Então, agora nós vamos para o texto em Paulo e Estevão, aonde nós paramos. Nós paramos aqui, na verdade, no parágrafo 66, mas vamos dar só uma recordadinha, rapidamente, do que a gente leu na semana passada. Paulo foi morto por um guarda romano, foi decapitado, e por alguns instantes ele teve a sensação de ainda estar vivo e sendo socorrido, porque ele sentia que mãos estavam tratando dele, mas estavam tratando do seu corpo espiritual, e ele achava que estavam tratando do seu corpo físico, que ele estava sendo levado para algum lugar, aonde alguns irmãos encarnados iriam tratar dos seus ferimentos. E ele, por alguns momentos, também percebeu, ou melhor, ficou completamente sem visão, ficou às escuras, em plena sombra. E aí ele se lembrou do que aconteceu com ele quando teve a visão de Jesus em Damasco. Foi então que ele ouviu alguém chamar por ele. E aí ele, né, quando ele percebe alguém se aproximando, e ele pergunta: quem sois? E aí Ananias responde: irmão Paulo. E ele, naquela alegria indefinível, diz: Ananias, Ananias, caiu de joelhos, chorando muito. E Ananias diz: do mesmo modo como Jesus me concedeu a oportunidade de te devolver a visão em Damasco, aqui ele me deu a oportunidade de abrir teus olhos para a contemplação da vida eterna. A vida eterna, gente, é a vida no mundo espiritual. E aí, extremamente emocionado, ainda teve outra grande surpresa quando ele recebeu a visita de Gamaliel, né, o seu grande mestre. E ali os três, Gamaliel, Ananias e Paulo. E Paulo, então, fala essa frase extraordinária: só Jesus me poderia conceder alegria igual a esta. E aí começaram a chegar velhos companheiros, aqueles que sucumbiram no dia anterior no circo romano, devorados pelas feras, formaram uma grande legião. Ou seja, enquanto na terra, lá no circo, um espetáculo horrendo, aquelas almas, aqueles espíritos regressavam ao plano espiritual em imenso júbilo e cantando, uma melodia pairava no ar, que era justamente
o hino dos prisioneiros libertados. Então, assim, a emoção de todos era imensa, porque todos se identificavam participantes do mundo espiritual ou da vida eterna, como eles diziam. E aí, Ananias perguntou a Paulo qual seria o seu primeiro desejo. E como ser humano, e como todo homem apaixonado, que sempre foi, se lembrou de Abigail. Mas Paulo tinha amores acima de Abigail. Lá, integrado no ministério divino, não podia se esquecer, não podia trair a gratidão, a misericórdia do Cristo. Vejam, gente, claro que ele tinha anseio de se encontrar com Abigail, mas ele tinha amores superiores, ou amores que tinham prioridade, vamos dizer assim, superiores não, mas que tinham prioridade, e pediu para rever Jerusalém, pois foi lá que ele havia praticado tantos males, iniciando a primeira perseguição aos cristãos. Lembrando, né, gente, o primeiro perseguidor havia sido Saulo. E aí, por meio da volitação, né, se deslocando, voando, ou seja, pelo movimento, pela vontade e a intensidade do próprio pensamento, junto com outros irmãos, ele passou por todas as igrejas que ele fundou na Grécia e na Turquia até chegarem em Jerusalém, saindo de Roma, né? Então, nós paramos aqui nesse parágrafo 66 e vou pedir para o Murilo dar continuidade na leitura para a gente. Por favor, Murilo, pode ser? Pode sim. Paulo desejava imprimir à divina excursão o sabor de suas reminiscências. Para esse fim, o grupo seguiu ao longo da Via Ápia até Arícia, de onde se desviou em direção a Púzules, em cuja igreja se deteve em preces, por alguns minutos de ventura inigualável. Daí, a caravana espiritual demandou a ilha de Malta, transportando-se em seguida para o Peloponeso, onde Paulo se extasiou na contemplação de Corinto. Gente, lembrando, o Peloponeso é aquela grande península grega, onde está localizada a cidade de Corinto. Então, ele está fazendo a viagem, vamos dizer assim, ele está fazendo a viagem de volta, né? Passou por algumas regiões ali próximas a Roma, em Malta, também uma ilha, passando pelo Peloponeso, né? Que é a península, a grande península grega, e passando pela cidade de Corinto, onde ele viveu, portanto, né, por alguns anos ele ficou lá. Pode continuar, Murilo, só lembrando disso. Dando curso a recordações carinhosas e doces. Inflamados de entusiasmo fraternal, os componentes da caravana acompanhavam o valoroso discípulo no caminho das sagradas lembranças que lhe vibravam no coração. Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade e Éfeso foram pontos nos quais o apóstolo estacionara demoradamente, orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Atravessadas as zonas da Panfilha e da Cilícia, entraram na Palestina, tomados de júbilo e sagrado respeito. Pessoal, só lembrando aqui, olha, Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis ficavam na Grécia. Troade e Éfeso já estavam na Turquia, assim como Panfilha e a Cilícia ficavam no interior da Turquia, onde ele fundou as primeiras igrejas, até que chegaram na Palestina. Pode continuar, Murilo.
Em todos os caminhos incorporavam-se emissários e trabalhadores do Cristo. Paulo não conseguia avaliar a alegria da chegada a Jerusalém, sob o prodigioso azul do crepúsculo. Ou seja, cada lugar que ele passava, mais gente juntava na caravana. Ia se juntando, isso. Obedecendo ao alvitre de Ananias, reuniram-se no cimo do Calvário e ali cantaram hinos de esperanças e de luz. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros, remidos, recolheram-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado, em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular. Como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul, surgiu, na amplidão do espaço, uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perrolavam-lhe o rosto, também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos, num assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos 2 irmãos de Corinto, beijar-lhes as mãos no seu arrobo de ventura, mas, qual a criança dócil, que tudo devesse ao mestre, dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: Sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Nossa, que frase, não? Nem fale. Ele que foi verdugo, né, de Estevão. Sim. Gente, vejam bem, vejam a diferença das emoções, né? Uma emoção que nós não podemos imaginar dele finalmente poder reencontrar o mestre, Abigail e Estevão. Abigail tomou a dianteira. Abigail se aproximou dele primeiro, né? E aqui Abigail, ela tomou-lhe delicadamente as mãos, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Vejam, ele não tomou nenhuma iniciativa. Eles tomaram a iniciativa. Primeiro Abigail, depois Estevão. Faltava Jesus. Ou seja, ele não teve nenhuma atitude assim de extrema comoção perante Abigail e Estevão, enquanto ele não recebesse a aprovação de Jesus, como criança dócil que tudo devesse ao mestre. Olha a hierarquia, gente. A obediência de Paulo, que naquele momento de extrema emoção para todos, ele não se entregou, vamos dizer assim, efusivamente a Abigail e a Estevão, enquanto ele não recebesse a aprovação do mestre. Ali, ele procurou a aprovação de Jesus com o olhar. Ele não disse uma palavra. Somente depois dessas palavras de Jesus: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços. Então, somente depois, como que dizendo, agora sim
você tem o merecimento necessário. Agora sim você conquistou para poder se reunir a todos nós. Certo, gente? Vejam, assim, apesar do grande amor a Abigail, existiam outros amores no coração de Paulo, outras prioridades em termos de amor. E a prioridade maior era o amor por Jesus. Então, enquanto Jesus não o aprovou, ele não tomou nenhuma iniciativa. Mesmo estando diante daqueles 3 espíritos a quem ele mais amava. Olha o que é obediência, gente. Olha o que é obediência. Vai lá, Murilo, os 2 últimos parágrafos. Não, o autocontrole, né, de Paulo, né, o domínio sobre as emoções, né? O autocontrole, exatamente. Porque se fosse a gente, como diz, né, ia sair catando cavaco, né, correndo que nem doido para abraçar todo mundo ali. Nós somos descompensados emocionalmente. E assim, unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo, em demanda às esferas da verdade e da luz. Lá embaixo, Jerusalém contemplava, embevecida, o dilúculo vespertino, esperando o luar que não tardaria com os primeiros clarões. Pessoal, só para não perder o costume, Emmanuel termina justamente no último parágrafo do livro. Ele usa uma palavrinha que eu vou procurar aqui, que eu esqueci de procurar o significado. Dilúculo significa luminosidade do amanhecer. Aqui está luminosidade do amanhecer, aurora. Então, só para não perder o jeito, né? Só para não perder o jeito, Emmanuel termina justamente no último parágrafo usando uma palavrinha nada comum. Dilúculo é luminosidade. Certo, gente? E aí, chegamos ao final desta obra grandiosa. E a gente termina sem palavras. Sem palavras. Nós não conseguimos imaginar. Não conseguimos imaginar o tamanho das emoções daqueles momentos. Não conseguimos imaginar. Apenas ficamos de boca aberta, né, diante de tanta grandeza, de almas tão nobres, personagens tão extraordinários. Nós começamos este livro e logo nas primeiras páginas nós nos apaixonamos por Gesiel. E pegamos uma birra com Saulo. E terminamos o livro amando Paulo, amando Estevão, amando Abigail. E amando um pouco mais, menos do que deveria ser, mas amando muito mais a Jesus, mostrando que há um grande plano para todos nós. E não dá para a gente imaginar, nós não conseguimos imaginar, 2000 anos depois, que espíritos tão valorosos, incluindo o próprio Cristo, tenham passado aqui na Terra. Se por algum momento da nossa vida, nas nossas encarnações anteriores, passamos longe de tudo isso, coitado de nós, que não soubemos dar o valor e aproveitar aqueles ensinamentos, aqueles momentos onde talvez a gente tenha passado por alguns desses valorosos apóstolos. Quem sabe, não é? E ainda estamos aqui hoje, nos deleitando com essas leituras e lamentando ainda o nosso atraso espiritual.
Alguém quer fazer algum comentário? Porque nós temos mais uma leitura antes de continuarmos. Alguma coisa? Murilo, eu agradeço a sua leitura. E agora, gente, nós vamos passar para o livro Seara dos Médiuns, no capítulo 32, uma página chamada Médium Inesquecível. E se vocês não se importam, eu gostaria de fazer essa leitura. É da reunião pública de 6 de maio de 1960. Estudando a mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Quando ele ainda era Saulo de Tarso, né? Feria, humilhava e injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Esse deve ter sido um momento muito difícil para Saulo. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Não sucumbe desesperado. Não se confia à volúpia da autocondenação. Não foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Lembrando quando ele retorna à casa do caminho, né, gente? E ali o pessoal todo mundo ficou com o pé atrás, com medo dele. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Maior do que as viagens que ele fez, foi a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma. No entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade. Mas em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, foi tido como sendo Mercúrio encarnado, ou seja, um Deus encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera assaltos e elogios como o pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Nós citamos isso várias vezes. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne, que o obriga a viver em provação permanente. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tear,
que o ajudava a sustentar-se ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Mais uma vez, Emmanuel falando de Paulo de Tarso. Um médium inesquecível. Mas também, gente, então isso está no livro Seara dos Médiuns, capítulo 32. Mas também tem outra palavrinha que nós não... Aliás, tem duas palavrinhas que nós não podemos esquecer quando nos referirmos a Paulo de Tarso. E eu vou agora pegar o Atos dos Apóstolos. Então, olha, no capítulo 9, versículo 15, quando Ananias foi ao encontro de Saulo em Damasco. E ele estava com receio, porque falando para Jesus, mas Senhor, eu tenho ouvido muitos relatos a respeito deste homem, quantos males fez aos teus santos em Jerusalém. E Jesus respondeu para Ananias, em Damasco, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante das gentes e dos reis e dos filhos de Israel. Então, Paulo era ou foi o vaso escolhido por Jesus para uma tarefa gigantesca, levar os seus ensinamentos, levar o meu nome, ou seja, levar o nome de Jesus para outras gentes, para os gentios, os não-judeus. E eu lhe mostrarei quantas coisas lhe é necessário padecer pelo meu nome. Então, não esqueçam disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, onde declaradamente Jesus diz que Paulo era, para mim, um vaso escolhido. E nós vamos agora, gente, se alguém, se o nosso estudo, eu sei que o nosso estudo está sendo gravado, mas agora eu vou passar um vídeo da música Vaso Escolhido, que foi cantada no seminário litero-musical Paulo e Estevão. E depois eu vou mostrar também nesse seminário uma arte na areia, contando a história de Paulo e Estevão. E como isso está de propriedade do portal Ser, que tem o vídeo completo, que dura mais de 2 horas, eu vou pedir para quem estiver gravando, parar de gravar. Porque senão, na hora que eu jogar o vídeo no YouTube, eu vou ter problemas por causa dos direitos autorais, tá bom, gente? Então, peço para que pare a gravação, tá bom? Então, agora nós vamos ouvir, e quem nunca assistiu o seminário